agora. Eles passaram por uma falência financeira muito grande, a família do meu esposo. Meu sogro era muito rico e eles passaram por uma falência financeira quando ele ainda era pequeno e depois eles vieram experimentando várias frustrações nesse sentido. Eu falei para ele, responda sem pensar, livre associação. O que dinheiro significa para você? Ele falou, tragédia. Falei, pergunta para o menino Jorge, para aquela criança. O que dinheiro representa para você? Ele diz, tragédia. Falei, como que você lida com o dinheiro hoje? Com medo de perder o tempo todo, com medo de ser enganado o tempo todo, com medo de ser passado para trás, com medo de uma falência. Porque lá atrás era isso que significava. Uma pessoa tinha uma vida financeira estável, o pai passa por um engano, o pai vai para a falência e a partir dali eles começam a experimentar várias frustrações com o dinheiro. Como que ele lida com o dinheiro hoje? Algo perigoso, algo que pode ser tirado de mim, algo que eu tenho medo. Então, a forma com que você lida com a sua vida financeira é exatamente a forma com o ambiente com que você foi formado. Se você vive num ambiente de escassez, lá na sua infância, você pode vir a acreditar que dinheiro é algo difícil, é algo complexo, é algo que eu vou ter muita dificuldade de adquirir. Então, são todas inscrições psíquicas, não monetárias. A criança não experimenta dinheiro a partir de conceito. Ela apresenta, ela reconhece o dinheiro e a prosperidade a partir do que ela experimentou. Nossa, é muito interessante. Interessante. Isso, né? Será que é por isso que eu sou tão controlador em casa com questão financeira? Você deve ter passado por abstinência de dinheiro. O medo de perder. Por ser pobre. Claro. O famoso pobre. Porque eu fui pobre na infância, mas eu não me lembro de sentir falta de dinheiro. Eu sentia falta de coisas. Aí, hoje eu sei que eu sou um pouco mais controlador em casa com as finanças. Porque você tem medo que falte. E aí você precisa controlar. Dinheiro é algo que, se não controlar, se perde. Eu já experimentei a falta. Eu não quero viver a falta. Para que não haja falta, eu preciso controlar. Não é algo que se faz por si mesmo. É algo que exige o meu controle. Faz sentido, porque na minha infância, a gente já não teve nada. E teve um momento que a gente teve alguma coisa e perdeu. Então faz sentido. Tá vendo? Porque, tipo, se eu experimentei dinheiro como perda, agora eu experimento dinheiro como controle. Perda fala sobre controle. Então eu preciso controlar para não perder de novo. Mas acontece também a gente tem muito hoje o novo rico, né? A internet possibilita que pessoas fiquem ricas... Do nada. Não é do nada, né? Mas assim, tipo assim, num período muito curto, muito né? curto. Tipo assim, tem gente... Ela demoraria 40 anos numa carreira. Hoje ela, às vezes em 3 anos ela consegue... Vamos pegar casos extraordinários. Algum influenciador, alguma pessoa que em um ano produzindo conteúdo do nada vira milionário. Tipo, um ano produzindo conteúdo... Pode acontecer. Pode acontecer. Acontece muito. E aí a gente vê muito desse novo rico, que é o cara que ele não tinha nada, e agora ele tem dinheiro, e aí ele vira um ostentador. Putz, é Rolex, é o Porsche. Aí a relação dele não é é diferente do controlar, né? Porque aí a relação, de novo, ela fala sobre ele, né? Existiu uma falta, existiu é o que você disse. Eu não passei necessidade, mas eu passei falta. Agora eu preciso extravasar e mostrar para todo mundo que eu não tenho, que não existe falta. Eu vejo isso claramente no meu meio, por exemplo. Eu convivo com pessoas assim, que viveram uma falta, que tiveram uma dificuldade, por exemplo, um amigo. O pai não o assumiu. Quando ele era criança, o pai não o assumiu, não o registrou. Hoje ele vive para mostrar para o pai que ele é bem-sucedido. Então ele compra grandes carros, ele faz grandes aquisições, todas coisas muito expositivas, buscando uma exposição para se autoafirmar, para dizer, eu venci, eu dei certo, mesmo sem você. Então tá aqui, eu esfrego na sua cara. Ele podia pegar esse dinheiro e simplesmente levar uma vida muito boa e sem ostentar. Mas eu preciso ostentar, porque eu preciso esfregar na sua cara e te provar que eu dei certo. Então perceba que a relação com o dinheiro, ela é sempre uma relação de uma inscrição psíquica. Eu falo que o meu caso, eu também nunca passei fome, mas eu passei falta. Eu senti vontade de comer muita coisa quando eu era pequena. Eu senti vontade de comprar muita coisa quando eu era pequena. E coisas simples. A vida não foi agora. Minha virada de vida foi aos 7 anos. Minha mãe me matriculou numa escola do bairro. Todos os meus irmãos, os 6, estudavam na escola do bairro. E minha mãe me matricula nessa escola do bairro. A diretora diz, nossa, ela é muito inteligente, é uma dó ela estudar aqui. A senhora poderia matriculá-la na escola do centro da cidade, que é uma escola melhor. Tinha isso, né? As escolas do centro.
E aí minha mãe me matricula na escola do centro. Eu falo que ali ocorre a mudança de vida. Ali tudo muda para mim. Porque ali eu entendo, até então eu achei, porque quando a gente vive no mesmo ambiente, você não abre perspectiva. Você tem uma visão míope da vida. Quando eu vou para uma outra realidade, eu percebo a minha realidade. Quando eu entro para a escola do centro, eu falo que ali foi a metanoia. A primeira coisa que eu descobri naquela escola, eu era pobre. Eu não sabia que eu era pobre. Eu achava que a minha vida era... Deve ser chocante, né? Você descobrir. Cara, é real isso, porque isso aconteceu comigo também. Porque quando meu pai... Eu morava em Guarulhos, bairro dos Pimentas, e quando meu pai morreu, eu fui morar... Minha mãe trabalhava mais pra cidade e a gente foi morar no Tatuapé. E a gente morava em 2 cômodos no Tatuapé lá. Minha mãe já sufocava pagar o aluguel, mas era um bairro melhor. E era perto do final do ano, e eu tava brincando com meus amigos e a gente... Era a véspera de Natal. E naquela época tinha aquele negócio, tipo assim, se trocar pra voltar pra brincar na rua. Então na véspera de Natal você ia pra casa e se trocava. E eu fui pra casa e coloquei a mesma roupa. Tipo, coloquei uma roupa do dia a dia, porque, tipo, eu tinha, acho que era 13 anos, não tinha essa coisa de, tipo, não sabia que era marca, não sabia que era Nike, que era roupa nova, não tinha essa coisa. Aí eu voltei pra rua. Aí um dos amigos que não tava lá, aí todo mundo tava trocado, tênis novo e tudo mais, um amigo falou assim, Kaique, você não vai se trocar? Ali eu percebi que, tipo assim, caramba, eu tô diferente de todo mundo. Eu tô com o mesmo tênis, eu tô com a mesma camiseta. É isso. Aí eu descobri que eu era pobre. É isso. Foi aí que eu descobri que eu era pobre. Falei assim, caramba, eu sou pobre. Aí, tipo assim, aí você muda um pouco realmente a perspectiva. E é isso que você falou. Provavelmente, se eu tivesse continuado no bairro dos Pimentas, todo mundo tinha a mesma realidade que eu. Então eu não ia perceber que, tipo assim, tinha mais coisa naquele mundo. Faz sentido. E é aí que o grego chama de metanoia. Metanoia não é uma mudança de pensamento. Metanoia é uma revolução mental, é uma mudança de mente, é uma transformação. Ali ocorre uma metanoia. Porque eu descubro que eu sou pobre por comparação. Quando você muda de ambiente, você começa a perceber por comparação. Então eu vejo que os meus amigos tinham mobilete, eu não tinha mobilete. Os pais dos meus amigos buscavam eles de carro na porta da escola, eu tinha que ir embora a pé com 7 anos. Eles viajavam no final do ano para a praia, eu ficava na cidade. Ali eu entendi. Ali eu tinha 2 perspectivas. Ou eu me revoltava, ou eu desejava aquilo para mim. E dizia, existem 2 modelos aqui. Ou eu começo a acreditar nisso, que os meus pais... E os pais não são culpados, não. A gente tem que parar desse mimimi também. A psicanálise, ela não nasceu para fazer com que a gente olhe para os nossos pais e diz, eles provocaram isso em mim. Não. Eles fizeram o que eles tinham, o que eles podiam com o que eles tinham. Agora o adulto é você e é você que precisa pegar a criança no colo e resolver com ela. Os meus pais fizeram o que eles conseguiam. Os meus pais acreditavam que dinheiro era algo muito difícil, que ganhar dinheiro era algo muito maldito, porque as pessoas ricas, elas eram metidas, elas passavam as pessoas para trás. Quando você ganha dinheiro, você começa a humilhar as pessoas. Então a gente tem que ser mais humilde, uma origem muito cristã, e aí no cristão, daquela perspectiva do franciscanismo, de voto de pobreza, o bom é ser pobre, é mais difícil um rico passar no buraco de uma agulha do que ir para o céu. Tem ao redor, sabe? E marca, né? Tudo que o cara usa tem um logo. Tudo um logo, estampado. Né? Isso tudo é pra realmente curar alguma coisa? Existe o rico. Café pro papai. Existe o rico e existe o pobre plus. Nossa. Esse aí é o pobre plus. Quando você descobre que você é pobre plus, também é chocante. Né? Deve ser muito chocante, né? Rico é quem não precisa provar nada pra ninguém. Rico é quem tem tempo para desfrutar o que tem. Rico é quem não precisa usar marca para se validar. Rico é quem consegue deitar no travesseiro e dormir. Quem consegue comer e ficar bem. Quem consegue viajar e curtir o que tem. Quem consegue não destruir sua família por causa de dinheiro. Quem tem relacionamentos estáveis. Quem consegue educar os seus filhos. Quem consegue ter tempo para assistir um pôr do sol. Quem consegue abençoar outras pessoas. Isso é rico. Pobre plus é quem tem dinheiro na conta, mas não tem uma casa em Angra, mas não consegue ir. Tem um carro, comprou um carro caríssimo, mas só para provar para as pessoas que pode ter um carro caríssimo. Carrega um monte de marca no pescoço, na camiseta, no braço, porque na verdade está querendo tapar as dores da alma. Está lá arrebentado por dentro e quer ser validado pelo que tem.
não sabe o valor que tem. Então precisa que os outros o amem porque ele tem uma Ferrari. Precisa que os outros o respeitem porque ele usa um sei lá o que da Hermès. Isso não é rico, isso é pobre plus. Rico é quem tem paz para viver o que tem, para quem tem paz para viver o que constrói. Eu costumo dizer que eu já era muito feliz há um ano atrás. A questão de ascensão, ela mudou alguns aspectos na minha vida financeira, mas em termos de felicidade, não. Eu já era muito feliz. Eu já tinha um esposo que eu amava, eu já tinha filhos que eu amava estar com eles, eu já tinha uma casa muito mais simples, mas que eu amava estar lá, que era um ambiente que me trazia paz. Eu já estava cercada de pessoas que eu amava e eu já tinha o ativo mais caro que existe hoje, que se chama tempo. Dinheiro você ganha e perde, peso você ganha e perde, relacionamento você começa e arruma outro. A única coisa que se você perder, você não recupera, chama-se tempo. Rico é quem tem tempo, é quem é dono do seu tempo, é quem escolhe o que fazer com o tempo, é quem escolhe o que fazer com o dinheiro, quem não é preso ao dinheiro, não é escravo do dinheiro. Não é a Ferrari que me escolhe, é eu que escolho se eu quero uma Ferrari, se eu preciso de uma Ferrari. Não é o Patek Philippe que me escolhe, é eu que escolho se eu preciso de um Patek Philippe. Rico é quem pode fazer escolhas. Esses dias eu estava sentado com um empresário, ele me chamou para jantar, inclusive um super negócio que ele queria me propor. Vamos jantar, tal, vamos jantar. Ele pediu o melhor prato do restaurante, sei o quê. Quando a garçonete foi trazer, ela errou no prato e ele acabou com ela. Eu me levantei e falei, meu amigo, muito obrigado, estou indo embora. Ele falou, ué, calma, a gente nem jantou, nem te fiz a proposta. Eu falei, meu amigo, eu estou indo embora. Porque se você trata eu de um jeito e ela de outro, para mim você não serve. Para mim, rico é quem trata todas as pessoas com o mesmo grau de dignidade, porque dignos todos nós somos, não é pela conta financeira. A pessoa que limpa a minha casa, que cuida da minha casa, ela não é diferente de mim em absolutamente nada. Se você não entendeu ainda, isso é pobre plus. Se você tratar a minha assessora diferente de mim, você é pobre plus, porque não tem nada melhor que ela. Nós somos iguais, nós só desempenhamos papéis diferentes na empresa. O que acontece atualmente? O mundo está cheio de pobre plus. E esses aí, eles me irritam bastante. Eles têm uma vida muito pobre, eles têm uma vida muito limitada, eles sangram e ficam tampando, fazendo curativo com nota de dólar. Isso é triste. Isso acontece bastante. Doutora, a gente falou bastante do novo rico, do rico de berço aqui, do pobre plus. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente fala assim, pô, o cara que fica até tarde, às vezes ele vai virar puxa-saco. O cara que trabalha muito vai ser confundido com um ganancioso. O cara que se destaca, ele vai virar chacota, o cara vai ser criticado, vai ser perseguido. Como que faz? Ah, André, o seu trabalho te alimenta? Me alimenta. Então que seja agora não só pelo acúmulo, mas que seja pelo abençoar de verdade. Eu não vou pôr R$1 no meu bolso. Eu estava em Balneário Camboriú semana passada conversando sobre inclusão de neurodivergentes, autistas e TDAH. E me mobilizou muito a fala de algumas mães neurodivergentes. E aí a mulher falou, doutora, a senhora não viria aqui falar para 400 mães numa imersão, não sei o quê, num sábado, o dia todo? Falei, venho. Quanto que custa? Falei, menina, você não conseguiria pagar o que custa. Eu não vou pôr R$1 no meu bolso. Eu venho por amor a vocês, por paixão pela causa. É o meu trabalho, me alimenta. Mas ele não precisa ser só por dinheiro. Eu preciso devolver aquilo que Deus me dá. Deus me dá muito. Assim, o que Deus fez pela minha vida é algo sobrenatural. E não só financeira, mas especialmente emocional, de cura da minha história, o que Ele me permite entender, o que Ele me permite ler, o que Ele me permite conhecer. É muito egoísmo eu ficar com isso só para mim. Ou é muito egoísmo eu só dar isso em troca de moeda. Eu preciso transbordar na vida de quem não pode pagar. Se o seu trabalho te alimenta, faz isso de graça também. Não faz só por dinheiro. Eu acredito muito nisso. Olha só, mesmo que você tenha tido algum trauma de infância com dinheiro, sua família foi mal resolvida com isso e tudo mais, você não precisa seguir, né, com esse trauma para o resto da sua vida, né? Você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro. Por isso, o que eu vou te falar aqui é sobre a Finclass, né, que com mais de 70 cursos de educação financeira, investimentos e carteira recomendada, você consegue duplicar
e multiplicar o seu patrimônio, cuidando do seu dinheiro, aprendendo a investir, aprendendo sobre dinheiro e aprendendo a multiplicar o seu patrimônio. Outro trauma que você pode criar desde agora é não saber nada sobre IA. Você sabe que daqui para frente não tem mais volta esse assunto, né? Todo mundo vai mexer com IA daqui para frente. E o MyHub tem mais de 15 ferramentas de IA que você pode utilizar apenas com uma assinatura, tá? E por que eu tô falando dessas duas coisas que são diferentes, mas na verdade são complementares, né? Porque com uma única assinatura aqui, né, você consegue englobar os dois, tá? Então o MyHub, que tem mais de 15 ferramentas de IA, e a Finclass, que tem mais 70 cursos e carteiras recomendadas, a gente está com uma campanha aqui que é o FinHub, tá? Então por R$ 79,90 você consegue ter os dois aqui no plano anual. Fechou? Então eu vou deixar para vocês o link na descrição e o QR Code na tela para você não ficar traumatizado nem com a sua vida financeira e nem com IA, tá bom? Link na descrição e QR Code na tela. Legal. Mas até puxando para o outro lado, como que controla um pouco nisso? Eu acho que eu estava falando com o Lucas ontem de... Eu lembro que, sei lá, há uns 5 anos atrás eu tinha uma meta e um objetivo de ganhar X. E hoje eu ganho 2 vezes mais do que isso. E tipo assim, cara, parece que o negócio nunca chega, entendeu? Aí às vezes eu brinco assim... Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Eu até brinco, você fala assim, cara... Aí eu falei, pô, eu assisto às vezes alguns canais pequenos, que eu gosto de ver criadores de conteúdos novos e tudo, para ver o que a galera tá pensando. E é uma galera que ainda não viu tudo que eu vi. Então a galera tem uma cabeça muito mais fechada. Eu falo assim, cara, deve ser tão bom não pensar tanto. Deve ser tão bom ver tudo que a gente viu, porque... Provavelmente, se a gente não tivesse conhecido todo mundo que a gente conhece, acesso que a gente tem, a gente não estaria com essa ambição que a gente tem hoje, entendeu? Como que a gente consegue trabalhar isso na nossa mente, cara? Porque às vezes vira... Pra você se sentir satisfeito? Vira um pouco disso. Às vezes o cara tá ganhando 5, 6 mil reais e o fato dele querer ganhar 10 tá consumindo tanta mente dele que ele não tá conseguindo usufruir os 5, 6 que ele tá ganhando, que já foi um sonho dele um dia. É isso mesmo. Existe uma pesquisa científica que o aumento salarial ele só faz diferença emocional para a gente durante 90 dias. Depois você nem percebe que você recebeu um aumento. Você já ajustou sua vida para o novo valor. É assim mesmo. Se você ganhava 5, você vivia uma vida de 5. Aí você passou a ganhar 10, você começou a viver uma vida de 10. E a sensação é de que você está sempre precisando melhorar e está sempre precisando ganhar mais. A Locke. A existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu sou. A gente nasce uma tábula rasa. Não tem nada escrito. Primeiro eu existo, depois eu construo alguma coisa aqui por cima. A vida por si só ela não tem sentido nenhum. A vida tem o sentido que a gente dá a ela. A vida irrefletida não é uma vida vivida. Essas pessoas que você viam no metrô, sem julgamento, talvez só uma reflexão acerca de... A grande maioria das pessoas não vivem uma vida refletida, vivem uma vida vivida. E a vida vivida ela não tem sentido por si só. Doutor André, o que é uma vida vivida e o que é uma vida refletida? É você olhar para você dentro do metrô e se perguntar, cara, é isso que eu quero para minha vida? Cara, essa empresa que eu trabalho é onde eu quero trabalhar? Esse relacionamento que eu tenho é o que eu quero ter? Essa conta bancária é a que eu quero ter? Não, não é. Então, o que eu vou fazer para mudar isso? O que é a vida vivida? Eu só vou. Deixar a vida me levar, a vida leva eu. Ah, eu nasci aqui. Ah, arrumei uma oportunidade, eu trabalho aqui. Ah, passei nesse concurso, ganho R$2.000. Ah, então vou ficar aqui, porque tem aposentadoria. Ah, casei com essa pessoa, vou ficar aqui. Uma vez eu atendi uma senhora de uns 70 anos. 3 sessões, ela só falou mal do marido dela, nas 3. Eu falei, gente, mas tem 3 sessões, a senhora só fala mal do marido da senhora, a senhora não vai separar dele? Não, não vou separar dele, não. Eu falei, mas a senhora só fala mal dele? Não, eu tenho quem me atenta, mas eu tenho quem me esquenta. Essa é uma vida vivida, não é uma vida refletida. Eu só levo. A vida vai me trazendo os resultados e eu vou vivendo de acordo com eles. A vida ela é como se fosse um rio. Eu tenho 2 perspectivas diante do rio. Ou eu remo, vou ter trabalho. Eu vou estar em ação o tempo todo, mas eu escolho para onde eu vou. Quem rema é senhor da sua história. E existe outra perspectiva diante dessa vida, que é um rio. Boiar. Eu me entrego, mas aí quem comanda é o rio. Eu posso cair numa cachoeira, eu posso parar no meio de um arbusto, eu posso morrer afogado, aí você vai.
Na vida, ou eu vou ou eu conduzo. Essas pessoas da roda do rato, elas só vão. Por isso, a minha vontade de... Porque quando você desperta, a pessoa ela acorda e fala, cara, não tinha pensado nisso. Por isso que um podcast como esse é tão importante. Porque às vezes num podcast como esse, a pessoa tem um insight e ela sai da roda do rato. Ela diz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso refletir sobre isso. E aí ela começa a construir uma vida refletida. Eu costumo dizer que conhecimento liberta. Com conhecimento, a gente faz melhores escolhas. Quem não conhece, não escolhe. Só vai. Então, conhecimento, quanto mais eu conheço, mais eu faço boas escolhas. Aquela pessoa que está ali levando aquela vida, ela desconhece a grande maioria das coisas. Por isso ela não tem condição de refletir e por isso ela não tem condição de mudar. Mas aí, você tinha dito anteriormente que ambição você tem ou não tem. Se a pessoa tem esse despertar, ela não consegue criar ambição desse ponto de partida? Dentro da realidade dela. A minha irmã, que só fez a 8ª série, nunca vai desejar o que eu desejo. Esqueça. Isso é o modelo mental dela. Felicidade para ela é poder almoçar e dormir até as 3:30 da tarde. Nossa, é uma boa. É bom. Felicidade para ela é pesar 100 quilos. A gente vive em função do trauma. Quando você olha para a 3ª coluna, você diz, cara, peraí, olha para isso aqui, eu não preciso disso. Eu não preciso de controle. Eu tenho uma condição que hoje me permite não controlar. Eu posso olhar para a minha vida financeira e olhar para entender que eu não vou virar mendigo nem que eu queira, nem que eu me esforce nessa vida. Eu posso olhar para a minha condição e dizer assim, vamos pegar aí alguém que está ouvindo o nosso podcast, que está no começo de carreira, ou que está quebrado, ou que fracassou, ou que frustrou. É igual uma pessoa um dia disse assim para mim, porque, claro, eu passei várias viradas na vida. Eu já me reinventei várias vezes, já tive vários trabalhos, já fui executivo de várias empresas, já comecei várias vezes e dei errado. Outro podcast isso daria. E uma vez uma pessoa disse assim para mim, você vai ter que começar do zero. Eu falei, eu não começo do zero nunca mais. Inexiste a possibilidade de eu começar do zero. Eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho experiência, eu tenho anos de estudo. Ninguém começa do zero. Isso é elaborar. Mesmo que você esteja fracassado, você não começa do zero. Você tem uma história, você tem experiência. Eu tenho 18 anos, o que eu vou fazer? Eu quero empreender. Vai lá, então, elabora isso. Quais suas possibilidades? Seus pais podem te ajudar? Você faz faculdade? Você tem acesso a conhecimento? Eu não posso pagar nada. Você tem como assistir YouTube, um monte de canal, um monte de coisa? Você tem ideias? Você procura pessoas? Você muda de ambiente? Você busca network? Você procura facilitadores, como foi o Thiago para você? Então, percebe? Então, de novo, eu vou dar a fórmula. Recordar. Então, primeiro, pensa em algum tema da sua vida e a primeira palavra que vem à sua cabeça. O que eu estou fazendo? Um exercício de tomada de consciência. Depois, segunda coluna, repetir. Olha para isso e percebe quantas situações da sua vida você agiu em função do seu trauma ou dos seus afetos. Terceira coluna, elaborar. O que eu vou fazer com isso agora? Eu quero continuar agindo assim? Eu quero continuar trabalhando como se eu fosse algum dia virar mendigo? Bom exercício para todo mundo fazer aí de casa, hein? Doutora, deixa eu falar. A gente falou muito, né? Tava falando agora, o Vilela botou isso na cabeça, né? Putz, virar mendigo, ficar pensando nisso e tal, né? O cara fica na loucura. Por outro lado, tem pessoas que acreditam que se elas mentalizarem as coisas boas, as coisas podem aparecer, né? Tem até o livro muito famoso lá do Segredo, né? Não, cara, se você ficar pensando, né? Cara, se você tem o fake until make it lá, né? Se você fingir que você já fizer coisa de rico, você vai ser rico. Você acredita nessa coisa da força do pensamento, do cara que pensa positivo vai dar tudo certo? Tem isso? Não tem isso. Na verdade, é assim, essa teoria, ela tá errada, assim, ela é errada no discurso e na forma com que ela é comunicada. Ela não tá errada num todo, mas ela é errada na forma com que ela é comunicada. Tá. Como que o nosso cérebro funciona? O meu doutorado é em neurociências. Eu ouço muito a minha voz interna e Deus. Essas duas vozes me direcionam. Mas eu evito ouvir muito elogio e muita crítica, porque isso pode ser um perigo e isso pode te levar. O que é arrogância? É quando você acredita em algo que não é você. Isso é arrogância. Eu gosto muito de uma história, que é uma história, na verdade, né?
A parte verdadeira da história é que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos e as pessoas sacodem o Ramos. Por isso tem a missa de Ramos. Jesus entra em Jerusalém e eles reconhecem que ele é o Messias. E começam a gritar, aleluia, Hosana, Messias. Esse é um fato. A história é que Jesus entrou em cima de um burrinho. E a história conta, né? A metáfora conta que quando Jesus entrou em Jerusalém em cima do burrinho e as pessoas começaram a sacudir os ramos e gritar, Hosana, aleluia, rei dos judeus, ele é o Messias. O burrinho levantou a cabeça, começou a rir, ficou satisfeito. Aí Jesus bateu nas costinhas dele e falou, calma, burrinho, é para mim. Não é sobre você, não, é sobre mim. Eu sou esse burrinho. Eu sempre estou atenta e entendendo que não é sobre mim. É sobre uma obra maior que está sendo construída, que transforma a vida das pessoas. O dia que eu achar que é sobre mim, a graça desce. E aí eu não carrego mais a graça. E aí eu só sou um burrinho. Você acha que esse pode ser um dos principais problemas assim das pessoas que elas acham que elas são especiais demais? O filme é sobre ela, a protagonista? O filme é sobre ela. O protagonista, assim, né? Eu acho que assim, por que isso pode confundir? Porque muita gente fala assim, não, você precisa ser o protagonista da sua vida, você precisa, né, tomar as rédeas. Mas aí isso confunde com a pessoa achar que é tudo sobre ela. Né? Tipo assim, a vida é uma série, né? Você é só um episódio, você não é o protagonista da série inteira. Você pode ter o dinheiro que for, a fama que for, você não é muita coisa. Os astronautas... Nossa, isso é forte, né? Os astronautas voltaram agora daquela volta ao redor da Lua, né? Achei maravilhoso. Acessaram um lado da Lua que ainda não tinha sido acessado, o lado escuro da Lua. E eu amei, eu fiquei dias acompanhando aquela viagem, e eu amei o relato deles quando eles voltaram. O que vocês viram de diferente de quem foi em 1969, não sei o que lá, não sei o que lá? Ah, nós vimos, foi lindo, nós percebemos que a Terra é muito pequena e que o ser humano, se nós conseguíssemos enxergar ele de lá, nós não passaríamos de partículas. Você é partícula. Viva como partícula. Você não significa nada. Se amanhã você for embora, a vida continua do mesmo jeito. Se você tiver bilhões de seguidores, a Terra não vai parar para você, partícula. E se você tiver 200 milhões na conta, o mundo, partícula, vai continuar existindo. Seus filhos não vão suicidar, partícula. A sua esposa não vai pular na cova junto com você, partícula. O seu dinheiro não vai evaporar, partícula. As suas empresas não vão embora com você, partícula. Você é partícula. Viva como se fosse uma partícula. Simples assim. A vida não para por causa de você. A gente não é isso tudo que a gente é. Eu perdi minha irmã 16 de julho do ano passado. Em vista de toda a dor e de toda a desgraça que foi, o mais assolador foi perceber que no outro dia o sol amanheceu, todo mundo continuou vivendo, não foi feriado, os bancos não fecharam. Ela era coordenadora do Hospital Escola da Universidade Federal de Berlândia. No outro dia o hospital continuou funcionando, o departamento dela não parou. Passou alguns meses, nós comemoramos o Natal, o Réveillon, o ano virou e está todo mundo vivendo. É bizarro, acho que o Flávio falou um pouco disso, né? Você é particular. Tem dia que você provavelmente nem lembra dela. É normal isso. Como eu, por exemplo, eu perdi meu pai, tem dia que eu nem lembro. A vida só parou para ela. Infelizmente. Ou felizmente. Como diz a Bia, né? Amiga querida, Ana Beatriz Barbosa, é do game. A vida é um game. Isso é do game. A vida parou para ela. Naquele instante, só para ela. A gente continua sofrendo. Minha mãe está arrasada porque ela tem 80 anos. O Natal não foi o mesmo, mas a vida só parou para ela. Eu continuei gravando vídeos, eu continuei fazendo podcast, eu continuei trabalhando. Minha mãe está viva, meus irmãos continuam existindo. Meu esposo foi abrir a janela dela caiu. Ele falou, nossa, meu bem, preciso trocar a janela da casa da sua mãe. Eu falei, vamos fazer mais que isso. Vamos reformar a casa da minha mãe. Ele é arquiteto, minha mãe dizia todo dia, Jorge, será que fica bom pintar isso aqui? Será que fica bom trocar isso aqui? E eu via que aos 80 anos ela tinha vontade de ter uma casa diferente. Ele falou, vamos trocar a janela? Eu falei, vamos fazer mais que isso. Chamei ela, falei, mãe, nós vamos reformar a casinha da senhora. Vai ficar do jeito que a senhora quer, vai ficar bem bonitinha. Com 80 anos, quantos anos ela vai viver nessa casa mais? Talvez 5, talvez no máximo 10. Mas, com o dinheiro, eu posso ajudar ela. Quando eu mudo para minha casa nova, eu fiquei muito constrangida de levar a minha funcionária. Eu falei, ela vai perceber a diferença de uma casa para outra, sendo que ela nem casa própria tem. Antes de ir para minha casa nova, eu chamei ela e falei, Oswaldina,
comprei uma casa nova, mas você também, aos 60 anos, vai ter a honra de ter uma casa nova. Você nunca teve uma casa no seu nome. E você disse que era o seu maior sonho. Era olhar num papel e ver seu nome. Agora nós vamos comprar a sua casa. O dinheiro não traz felicidade? Traz. Ele não é a felicidade, mas ele proporciona muita coisa boa para as pessoas. Ele abençoa a vida das pessoas, ele abençoa quem está ao seu redor. E eu não falo isso para me vangloriar de forma nenhuma, é só para dar exemplos. Lá no condomínio onde a gente mora, todo domingo à noite eu peço pizza para o pessoal que trabalha lá. Se está calor, eu peço picolé para eles chuparem picolé. Isso tudo é o dinheiro que proporciona. Sem o dinheiro a gente não consegue fazer isso. Então o dinheiro de novo, é aquela frase, né? Quem vence se você vence? Se você tem dinheiro, quantas pessoas são abençoadas com o dinheiro que você tem? Então, sim, o dinheiro traz felicidade. Ele não é a felicidade, mas ele facilita a felicidade. Só que junto com o dinheiro traz felicidade, o dinheiro é uma lupa. Se você era ruim, você fica pior com o dinheiro. Se você era doente, você fica mais doente. Se você era carente, você fica mais carente. Se você era ostentador, você fica mais ostentador. Se você era bom, você fica muito melhor. Dinheiro traz felicidade? É aquela história do rei Midas. Eu volto nela. Tudo que ele tocava virava ouro. Dinheiro, ascensão, sucesso, sem elaboração psíquica, vira prisão. É isso aí. Doutora, que aula que a gente teve aqui sobre dinheiro, hein? Caramba, prosperidade, desde lá da infância. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, dá 5 estrelas no Spotify. Se você não gostou, também deixa o like, dá 5 estrelas no Spotify. Isso. Tá tudo bem também. A gente quer bater nossa meta de 2 milhões de inscritos aqui. Doutora, como é que faz pra te encontrar nas redes sociais aí? Enfim. Instagram, @Andréa Vermont. YouTube também, André Vermont. E no YouTube nós temos um canal, no Divã com a doutora André, que é um podcast também. Que legal. Que legal. É bem legal. A Bia já foi, a Ana Beatriz Barbosa, algumas pessoas. Aliás, a Bia é a madrinha, inclusive, do podcast. E bem legal, a gente fala de saúde mental, fala de saúde como um todo, fala de uma série de assuntos bem legais no Divã com a doutora Andréa Vermont. E nas redes, @André Vermont. Muito bom, Vermont doutora. com T mudo. Isso. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, meninos. Uma honra. Quantos anos vocês dois têm? Eu tenho 32. 32 também. Novinho. Dá pra vocês fazerem muita coisa boa. Muito podcast ainda, né? Muito A gente já tá podcast, fazendo há 7 anos. Será que dá pra fazer mais uns 7 aí? Se eu tivesse 32 e ouvisse tudo que vocês ouvem,